Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje não necessariamente um pré-jogo, mas a gente vai debater possíveis escalações, possíveis mudanças, na escalação para o jogo de amanhã, Santos e Água Santa, 8h30 da noite na Vila Belmiro. Tem duas apurações diferentes, uma do Diário do Peixe e outra do Vinícius Figo, repórter lá da TV Santa Cecília, do Baixada Esporte, né? Não sei se eu vou conseguir no jogo, a Federação Paulista tá de sacanagem comigo, recusou meu credenciamento. É impressionante, tem gente que não pisa na Vila Belmiro desde que o Neymar estava aqui, mas dessas pessoas foram aprovadas. Tem TVs que não ligam para o Santos, mas agora aparecem na Vila. E de gente que está lá desde 2023, estou em todos os jogos, todos, literalmente todos. Em 2022 até uma parte que ainda não estava trabalhando com isso, né? Tinha outro trabalho, enfim. Aí dessas pessoas que roeram o osso, negam, mas enfim, estamos tentando resolver aí. Desabafo feito. Inclusive, muito importante, se você puder deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque tem esse olho também de relevância do canal, né? Como se o número de inscritos dissesse alguma coisa, porque tem canais menores que vão... Enfim, eu não quero ficar falando do trabalho dos outros também. O que importa é o meu, mas a federação às vezes olha para essas coisas. Então, se você puder, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, enfim. Beleza? Agora vamos falar das apurações. A primeira eu vou falar da do Vinícius Figo, que é repórter, como eu falei, do Baixada Esporte. O Vinícius, ele colocou um time com algumas mudanças, né, que ele apurou do treino de hoje, que foi Gabriel Brazão, JP Sherman no lugar de Léo Godoy, né? Na zaga, Gil no lugar do Basso, o Zé Ivaldo continua, na esquerda o Escobar. O Luan Pérez está suspenso pelo terceiro amarelo, tá? Essa a gente já sabia que ia acontecer, né? Um meio de campo bem diferente, segundo o Vinícius, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar. Na frente, Soteldo, Tassiano e Guilherme. Depois de um tempo, ele testou ali a volta do Pituca no lugar do Bontempo e a entrada do Tiquinho no lugar do Tassiano. Ou seja, seria um time, segundo essa apuração do Vinícius, muito mais leve, né, que começou o treino pelo menos, em teoria, com uma capacidade de condução, de rodar a bola pelo meio também muito maior, né, com Schmidt, Bontempo e Neymar. E na frente, um 9 mais móvel, né, que seria o Tassiano no lugar do Tiquinho. Obviamente também um 9 menos técnico, que poderia te entregar menos tabelas, talvez, né, tabela curta. Poderia fazer uma parede bem menos eficiente, se bem que contra o Corinthians, infelizmente, o Tiquinho não foi nada eficiente, mas pegando os dias bons, vocês sabem. E na direita voltaria a ter o Soteldo, apesar de eu achar que quebra um pouquinho o futebol dele, o lado direito, né, mas enfim, o cara é driblador, né, que... ágil, enfim, bom no contra um, essas coisas. Vocês sabem que ele tem essas qualidades. A outra apuração, a do Diário do Peixe, também enxergava a mudança na lateral direita, com o Sherman entrando no lugar do Godoy, o Gil entrando no lugar do Basso, só que era um pouco diferente. O meio de campo que o Diário do Peixe apurou seria João Schmidt, Rincon e Bontempo. E na frente... Opa, agora que eu tô pensando bem na frente, o Diário do Peixe colocou Neymar, Guilherme, Soteldo e Tassiano. Ué, alguém aí tem a mais, né? Acho que talvez tenha sido... Eu tô até lembrando aqui, porque eu tenho certeza que eu li a matéria direitinho. Talvez tenha sido um teste com Bontempo, depois um teste com o João Schmidt e o Rincon, o João Schmidt e o Bontempo também. E a apuração, às vezes, de repente, chegou com essa informação a mais aí, né? E o Neymar no meio. E na frente seria, né, o mesmo ataque, basicamente, que o Vinícius apurou, né? Soteldo, Tiquinho, Soteldo, Tassiano e Guilherme. Na segunda parte, segundo o Diário do Peixe, também entrou o Tiquinho no treino, assim como o Pituca deve ter revezado ali no meio de campo. Ou seja, o Caixinha identificou que precisa de um pouco mais de agressividade mesmo no meio de campo, de jogadores que progridam mais com a bola, que passem mais para frente, que passem mais rápido, talvez, né? Na lateral direita, vocês viram o vídeo de ontem que eu fiz aqui, né? Sherman e Godoy. Eu prefiro o Sherman, claro. Acho que dá mais opções para o jogo, aparece mais para o jogo. Pode ser até que perca na questão de atacar o espaço, como eu mostrei até, né? Questão de aproveitar, entrar na área. Enfim, o Léo Godoy talvez faça melhor. Mas aí a gente pode questionar também, e é o que eu questiono, o quanto ele aproveita isso. Ele dá essa alternativa, mas o quanto ele consegue ser efetivo, com assistências ou gols, que seja, enfim. Agora, essas foram as duas apurações, repito. Primeira do Vinícius Figo, ele postou no Twitter dele, se você não segue ele, vê lá. Eu não lembro o arroba dele, desculpa, mas Vinícius Figo vai aparecer lá. E o Diário do Peixe, obviamente, vocês também sabem,
tá no próprio Twitter do Diário também, mas tem a matéria feita lá no site, né? Então, a primeira apuração do Vinícius, a segunda do Diário. Agora, o que eu faria? Primeiro, essa defesa me agrada. Acho que pensando até numa questão de o Basso não tem como jogar. Se o Luizão ainda tá como é que eu posso dizer, com psicológico ruim, por causa daquele gol contra o Botafogo, pelo menos foi o que o Caixinha alegou na coletiva após Santos e Corinthians, então o Gil torna-se a única opção, né? E aí você poderia pensar, pô, mas o Água Santa tá lá embaixo, não poderia colocar um cara mais ofensivo de repente na lateral esquerda? Eu também pensaria isso normalmente, mas de repente, e aí é um puro achismo aqui, tô tentando entender, o Caixinha pensa, pô, eu vou ter o Gil, que é um zagueiro mais lento, e eu vou precisar atacar, então eu vou jogar com a linha mais alta, eu ponho o lateral mais defensivo de repente para segurar, para ser um cara da sobra também, para ele não subir tanto. Pode ser, e até entendo essa alternativa, mas aí você até deixa uma brecha também pro segundo tempo, se você precisar um cara ofensivo pelo lado esquerdo, que ataca o corredor, você põe Vinícius Lira, né? Lembrando que o Souza tá contundido, operou só daqui a 3 meses. Então, eu faria a mesma coisa entre Brazão e defesa, a mesmíssima coisa, não mudaria. Brazão, Sherman, Gil, Basso não, pelo amor de Deus, Zé Ivaldo e Escobar. Repetindo, Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. No meio, eu tentaria o Pituca como primeiro. Acho que entendo a possibilidade do Schmidt, por ele ter realmente uma bola longa, por exemplo, melhor que o Pituca. Acho, porém, que ele é um cara que não fez grandes partidas. A primeira boa partida dele foi realmente contra o Corinthians, mas foi a primeira. Bom, se bem que o Pituca também não... o Pituca foi bem contra o São Paulo, vai. Enfim, eu testaria o Pituca como primeiro volante. Gosto da ideia do Bom Tempo como segundo homem de meio de campo, né? Um segundo meio, ali o camisa 8, também faria isso. E o Neymar no meio. Na frente, me pega muito o lado direito. Fico com muita dificuldade porque o Soteldo, por exemplo, entrou muito bem no segundo tempo contra o Corinthians. Ele poderia ser uma alternativa para o segundo tempo, de repente, com um jogo travado. Então, talvez deixaria o Guilherme na esquerda. Gostei do Tassiano como centroavante para tentar ter uma movimentação, ele sair da área e abrir espaço. O Guilherme pode ser um, por exemplo, que pode aproveitar e atacar bem esse espaço. E se, vou usar um pouquinho, se estivesse em condições, eu tentaria o Gabriel Veron pelo lado direito. Se ele estivesse em condições, realmente não sei se ele está ainda, né? Ele disse que treinaria terça-feira a primeira vez, mas falou que precisaria de muito menos tempo para estar à disposição. Não sei, de repente realmente ainda não recuperou. Mas se ele estivesse à disposição, tentaria o Gabriel Veron. Por quê? É um jogador que tem capacidade de tabelar curto, é um jogador que tem uma finalização interessante também. Não seria tão rápido quanto o Soteldo, por exemplo, mas como eu disse, o Soteldo poderia ficar com uma opção para o segundo tempo aí, de repente, para um jogo travado. Eu imagino o Água Santa se defendendo muito aqui, né? Fez, inclusive, um jogo muito bom contra o Palmeiras, priorizando um pouquinho o lado defensivo, mas também soube sair muito bem pro ataque. Ele empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, vale lembrar, o Água Santa. Enfim, então eu faria isso, tentaria um trio de ataque com Veron, Tassiano e Guilherme. Se o Veron não tivesse à disposição, realmente tentaria também o Soteldo pelo lado direito. E aí você teria no segundo tempo opções, por exemplo, se aí você de repente pode abrir o Bom Tempo na direita, se ele não estiver cansado, aí você põe o Pituca pro meio, né? Ou o Schmidt, enfim, quem dependendo de quem o Caixinha começar. Você tem o Tiquinho Soares também, que aí você vai ter um cara descansado para fazer a parede, segurar a bola lá na frente, se você estiver vencendo é importante. Enfim, mas mudaria um pouquinho em relação ao que o Caixinha vai fazer, mas a ideia inteira, eu entendo o que ele pretende aí para esse jogo. E é bom lembrar que o Santos precisa vencer. Hoje a Portuguesa está jogando contra o Corinthians, não sei quanto é que está o jogo agora, começou há pouco tempo, o horário que eu estou gravando, você grava às 6h40 e pouco, estava 0x0 ainda. O Bragantino ainda joga, o Guarani também ainda joga. O Guarani é o primeiro do grupo com 11, a Portuguesa tem 10, a gente tem 9 e o Bragantino tem 8. Então precisa vencer em casa, né? E depois tem o Noroeste na quarta, também precisa vencer em casa, né? São times já debaixo da tabela, depois a Inter de Limeira fora, mas vamos jogo a jogo para ver. É isso, eu tentaria essa formação, vamos ver amanhã em Vila Belmiro, às 8h30 da noite. Até amanhã, pessoal, valeu!